Aqui a fazer um bate-papo.
Olá pessoal, estamos começando o nosso Papo de Grêmio nesse ano de 2025, ano super especial. Acabamos de reeleger aqui as nossas diretorias dos Grêmios Estudantis, das nossas unidades escolares de ensino fundamental da SME Carioca. E hoje esse papo aqui ele é super especial porque a gente traz 2 alunos representando as comissões eleitorais que trabalharam em todo o processo de organização das eleições do Grêmio que nós acabamos de realizar. Então a gente está aqui na presença do Natan, da nossa Escola Municipal Ari Barroso, na região da Quarta CRE, e temos também o Melk, da nossa Escola Municipal João Mendonça Lima, na região da 7ª CRE. E comigo aqui também, dividindo esse papo, estou com o nosso querido José Leandro, que integra o nosso NIAP, o nosso Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da nossa Secretaria. A gente vai ter um papo aqui muito bacana falando um pouquinho sobre como foi esse processo de eleição do Grêmio, desde a origem, da apropriação das documentações, até mesmo a mobilização da comunidade escolar. Bom dia, Zé. Bom dia. Tá animado com esse papo? Muito animado. Acho que temos muita coisa para falar hoje, né? É isso. Sobre esse processo eleitoral. Bacana, Zé. E eu queria começar aqui já chamando o Natan para fazer uso da fala. Natan, minha primeira pergunta é a seguinte. Quando você ficou sabendo que ia rolar uma eleição de Grêmio na tua escola? Então, foi... Os diretores conversaram conosco, né, sobre as eleições. A gente já sabia mais ou menos como é que era, só que eles fizeram aquele papo, né, explicando como é que seria, como é que funcionaria no decorrer das eleições. E foi mais ou menos isso. Eles explicaram mais, né, falaram sobre o que é que a gente poderia fazer para ajudar o Grêmio, e foi isso. Bacana, Natan. João, o Melk, conta a tua experiência em relação ao seguinte, né? Porque quando a gente fala de colocar uma campanha, né, Zé, na rua, muita gente quer ser o candidato, né? Muita gente quer compor a diretoria. E a escolha de vocês foi uma escolha diferente, né? Vocês, a diretoria hoje eleita, está servindo aos alunos da escola, né? Vocês decidiram servir para viabilizar os colegas de vocês sendo eleitos, né? Para que o processo fosse conduzido da melhor forma possível. Onde que começou essa decisão de, não, eu quero contribuir com a organização dessa eleição do Grêmio? Quando é que isso surgiu no teu coração? Bom, surgiu assim que as diretoras falaram sobre o Grêmio, porque eu comecei a entender que, sendo presidente, eu conseguiria ajudar os meus amigos, meus colegas, de alguma forma. E é isso que me motivou. Surgiu no meu coração nessa hora. Bacana, bacana. E Zé, vocês ali no NIAP tiveram um papel fundamental, né, na estruturação, no monitoramento, organização também desse processo ali para apoiar os estudantes, né, até porque a eleição do Grêmio é uma eleição em que os próprios alunos têm que ser protagonistas desde a organização da eleição até o processo eleitoral em si, né? Sim, a gente montou principalmente um guia, né, um guia que trazia todas as informações, se tiveram acesso, né, a esse material, que trazia todo como fazer esse processo, como é a escolha da comissão, quem é que tem que fazer parte dessa comissão, né, quem é que compõe, qual vai ser o trabalho que vocês vão fazer, né? Então, todo esse trabalho, toda essa orientação a gente fez para que as escolas pudessem orientar os estudantes e orientar os professores que iam acompanhar também esse trabalho, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, como é que foi a montagem disso? Vocês pegaram esse material e aí como é que foi? Vocês foram eleitos, né? Fizeram parte, foram montada essa comissão. Quem é que fez parte dessa comissão de vocês? Como é que vocês se organizaram para fazer esse processo todo funcionar? Para os dois. Então, desde o momento que o diretor veio falar comigo, né, ele me deu 2 opções. Ou eu poderia participar das chapas, né, do Grêmio, ou eu poderia participar da comissão. Eu acreditei que eu participando da comissão poderia ajudar mais, porque eu já tinha participado do Grêmio. Então, eu quis participar da comissão para conseguir ajudar os alunos, porque eu já passei por essa tensão, né, tipo assim, de montar as chapas, de fazer o cartaz, de divulgar. E aí, eu e mais as outras pessoas da comissão, né, que foram convocadas também, nós entramos num consenso de, tipo, nós podemos ajudar porque a gente sabe como é que foi aquele processo de eleição, de, votem na minha chapa, né, e tudo mais. E aí a gente ajudou eles mais ou menos na divulgação, né, porque a gente não poderia muito, porque por conta da gente ser da comissão,
mas a gente ajudou eles no processo da divulgação, tipo assim, você pode fazer isso para melhorar, ou aquilo, dar um detalhe mais aqui, entendeu? Foi isso. Muitas chapas? Na minha escola foi um total de 12 chapas. Uau, 12 Quantidade chapas. boa, hein? Quantidade boa. E você? Bom, sobre o processo da comissão, Isso. né? Como é que funcionou? A secretaria me chamou e eu aceitei pelos mesmos motivos do Natan, porque eu percebi que as turmas das chapas que estavam se candidatando eram turmas, assim, muito recém-chegadas, tal como eu. Então, eu queria ajudar, porque, por exemplo, tinham alunos de sexto e sétimo ano. O aluno de sexto e sétimo ano que, por algum acaso, vem de uma escola que não tinha tudo isso de grêmio, ele vai estar bem perdido. Então, eu fui lá ajudar para poder mostrar para eles como é que eu fiz, como é que o meu grupo, os meus colegas do Grêmio fizemos para poder ser mais fácil para eles. Que legal. Então vocês dois já foram de Grêmio e resolveram nessa oportunidade agora desse ano organizar a eleição, né? Quantas chapas lá, Melk? Esse ano foram 8 chapas. 8 chapas. Nossa, as duas escolas Eu tiveram uma achei concorrência boa, hein? interessante, né? Você, Mel, que está em qual ano na tua escola? Nono ano, e Natan? 8º ano. 8º ano, né? Essa preocupação dos estudantes mais avançados ali, né? Quase formandos, no caso do Melk formando, o Natan faltando um ano aí para também chegar no ano de formatura, e uma preocupação com os estudantes recém-chegados na unidade, né? Então, parabéns também aí por esse olhar que vocês têm ali para a convivência, né? Para esse relacionamento também com os demais estudantes. E a minha questão, assim, eu também já fui aluno de Grêmio Estudantil na época do meu ensino médio, e o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, né? Ser presidente ou equipe de uma comissão eleitoral é muito difícil, né? Porque você está lidando com os candidatos, você está lidando com os eleitores e vocês têm a rotina de vocês também na escola que não para, né? Então, assim, como é que foi nesse período essa organização, né? Como é que vocês conseguiram se dividir em 4, 5 ali para não deixar a peteca cair dos estudos, mas ao mesmo tempo estar ali envolvido com as discussões com as chapas, tirando dúvidas, né, dos eleitores, porque eu acredito que, ainda mais para esses estudantes que tinham acabado de chegar na escola e que eram eleitores ali em potencial, né? As dúvidas, né, perguntando para vocês e tudo. Como é que vocês se organizaram aí, Natan? Então, na comissão foram convocadas bastante pessoas, né? Então, nós nos dividimos, fizemos um grupo, nós nos dividimos, daí, né, em questão de dúvida, principalmente o 6º ano, né, que é o primeiro ano deles e foi a primeira eleição que teve. Tira em dúvida com tal pessoa. Ou, vocês querem ajuda para alguma coisa, se pode fazer ou não, né? Porque a comissão ajuda nisso. Porque tem coisas que os candidatos podem fazer e não podem. E aí, a gente se dividiu, né, em grupos e fomos tirando as dúvidas deles, organizando também, porque conta de fraude, né, esse tipo de coisa que a comissão tem que ficar vendo. E aí, para o trabalho não ficar pesado para ninguém, né, na rotina fora da escola e dentro da escola, nós nos dividimos e botamos uma função para cada um, ajudando os alunos e organizando as chapas. E lá na João foi mais ou menos o mesmo processo, Melk? Mais ou menos o mesmo processo, só que lá a gente tem o costume de ver quem tem mais disponibilidade para poder ser ali o grande foco de tirar dúvida. Todos da comissão estavam ali dispostos, a gente falou que podia perguntar para qualquer um deles, ou para a secretária, que também estava ajudando muita gente, mas os principais para os alunos irem lá perguntar, tirar dúvidas, eram eu e minha outra colega, Elizabeth, porque a gente pega as coisas bem rápido. Então, foi bem fácil para a gente ajudar eles e a gente tentou explicar da maneira mais, assim, mastigada e mais, assim, detalhada possível para os alunos, que não deixou muita dúvida neles. As chapas que estavam, assim, primeiro, segundo e terceiro lugar, foram, assim, entre aspas, perfeitas. Porque a gente conseguiu perceber que, enquanto a gente falava, eles prestaram atenção
tanto que na hora deu super certo. Legal, né? Natan falou uma coisa interessante, fraude na eleição, né? A gente tem justiça eleitoral, vocês são a justiça eleitoral da escola, né? Vocês é que acompanharam isso. Teve algum problema, alguma coisa assim, que vocês explicaram isso para as chapas, reuniram com as chapas para falar isso com eles? Sobre todas essas regras e tudo sobre o processo eleitoral? Então, foi a chapa vencedora, né, também, que um dos integrantes da chapa não foi, tipo, a pessoa realmente não sabia, mas no dia da votação, né, que ocorre, não pode divulgar a chapa, não pode... aqueles panfletos, sabe, que eles fizeram Boca de também. urna. Isso aí. Eu não lembro o nome da pessoa, Integrante. do integrante, só que eu lembro que ele estava divulgando a chapa, essa é minha chapa, e não pode no dia da eleição, realmente não pode, porque tem que ser justo para todos, né? Então eu fui lá, falei com a chapa, falei que não teria problema, mas se eles continuassem, teria um certo problema, entendeu? Porque, querendo ou não, seria injusto com as outras chapas, né? E eles também estariam fazendo boca de urna. Sim. Bom, lá a gente, graças a Deus, não teve nenhum problema com isso, mas a gente, assim, fez questão de explicar para os alunos sobre a importância de que cada aluno tem ali o seu direito de voto. Então, a gente evitou totalmente esse tipo de acontecimento, esse tipo de fraude, porque, querendo ou não, é um desrespeito tamanho para as chapas que estão respeitando as regras. Então, a gente foi bem, assim, inciso, deu bastante ênfase sobre a proibição desse tipo de comportamento. Aí não teve nenhum É problema. desleal, né? Porque um segue a regra do jogo, né? O outro tenta obter uma vantagem. Exato. E assim como na vida, né? A gente tem que seguir as regras, né? Mas o Zé, você falou de questão de fraude eleitoral e foi bacana, porque assim, eu percebi que vocês tiveram muita proatividade, né? De ir lá, tentar resolver, né? De criar as soluções, de chamar um aluno, conversar, o colega ali, pô, isso não tá bacana, a gente vai ter que impugnar tua chapa e tudo. Então, parabéns aí pela atitude de vocês. E na sequência desse evento, né, você tem ali a inscrição das chapas, você tem antes, inclusive, a própria formação da comissão, mas tem um momento que eu acho que é super rico dentro desse processo de eleição, que é o momento em que as chapas divulgam as suas propostas, né? E a gente que acompanhou isso daqui, seja do nível central, aqui no prédio da prefeitura, nas CREs, e eu acompanhei muitas escolas ali que postavam, né, os alunos ali produzindo material, postando como é que era a campanha, a divulgação da chapa e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado como que muitas escolas se mobilizaram. Algumas, inclusive, usaram ali cartazes, né? Pediram para a escola postar lá a proposta na página da escola do Instagram para todos os candidatos, para todo mundo ali poder acompanhar. E eu queria ouvir de vocês, assim, como é que foi esse momento de divulgação, como é que foi a campanha, se teve se teve muito problema ou se teve ali uma participação bacana, os alunos, né, se interessaram de ouvir essas propostas, como é que aconteceu isso lá? Foi bastante interessante porque os alunos teve cartazes gigantescos, e eles se empenharam muito, né? Igual eu tinha falado, tinha chapas que fizeram aqueles papeizinhos com o nome da chapa, com as propostas, e no dia da divulgação das chapas mesmo, eles estavam falando com todos os alunos, né? E foi muito interessante, por quê? Porque geralmente a gente não vê o empenho assim, né? Por exemplo, que tem escolas que às vezes não tem nem o Grêmio, mas que a gente não vê o empenho assim, e ver eles se empenhando para alguma coisa, que é para eles mesmo, é muito interessante porque, bom, da minha parte, né? Como eu também ajudei, eu fiquei meio com orgulho, né? Porque, tipo, eles estavam se empenhando, eles estavam querendo realmente se ajudar, eles estavam divulgando a chapa deles, eles estavam com aquela vontade de ganhar, mas sem... como é que fala? Desculpa. Sem prejudicar o outro, né? Eles estavam com aquela vontade de vencer sem querer prejudicar ninguém, entendeu? Mas foi muito interessante porque no dia foi aquela agitação toda, né? E aí, vou votar na sua chapa, volta na minha chapa. E aí foi aquele troço, mas foi muito legal mesmo. Bom, lá
a gente, sobre o que eu tinha falado antes das chapas de primeiro, segundo e terceiro lugar. Todas as 8 chapas tiveram um trabalho, mas eu não posso mentir, eu não posso dizer que as outras chapas, além dessas 3, fizeram o que deviam. Dedicaram, né? Se dedicaram. Bem ali, né? Por quê? Eu conversei com os alunos sobre a importância de que eu sou um aluno da manhã. Não basta eu colocar ali a minha chapa sem me importar com os alunos da tarde. Eu sou presidente do Grêmio Estudantil da escola e não do turno. Então, é uma coisa que eu achei muito interessante na chapa vencedora, porque eles focaram em falar com os alunos da manhã, com os alunos da tarde, fizeram os cartazes, tiveram ideias ali realmente viáveis, né? Porque muito se vê, não, vou dar Coca-Cola, vamos fazer o dia que não precisa vir na escola. Não, eles tiveram propostas incríveis ali. Sim. E conseguiram chegar à vitória. Muito bom, hein? Isso é interessante, né? Porque eu já vi muita campanha de Grêmio, né? E as chapas realmente fazem isso. Então, a gente vai botar piscina na escola. Vamos... E aí, teve isso lá também, Nathan? Teve gente que fez proposta, eu não lembro se foi mais ou menos isso, de botar macarrão com não sei o que no almoço, estrogonofe, refrigerante, suco. Falei, gente, o almoço tem que ser um troço saudável, sabe? E aí, eles queriam botar queriam botar lasanha, teve coisas assim, gente. Teve também propostas muito incríveis, né? Que eu acho que vão ajudar muito a escola. Mas teve coisas assim que foram terríveis. Muito legal. Agora, eu fiquei pensando aqui quanto o Melk trouxe um aspecto, né, da organização, né, do candidato, o aluno que se inscreve para uma chapa e que ali ele está fazendo um compromisso, caso ele seja eleito, de durante alguns anos dedicar parte do seu tempo para fazer essa mediação, fazer essa ponte com os demais alunos, ajudar a melhorar a escola, né, agora como um representante dos demais colegas. E essa organização e essa dedicação já começa na própria campanha, né? Você falou uma coisa que é fundamental. A gente tem escolas que são de horário integral, né? Turno único, que funciona no mesmo turno, todo mundo junto ali até 2h30 ou 3h30, depende ali da escola. Você tem escolas parciais, né? Que tem o turno da manhã, tem o turno da tarde. E você tem as escolas que têm a EJA, né? Que tem o turno da noite ainda. Então, né? Esse aluno precisou se organizar ali, o aluno que queria ganhar, né? Porque o aluno da tarde, por exemplo, se o aluno da manhã, que é candidato, não foi lá pedir voto, possivelmente o colega nem confiou de depositar o voto ali para ele, né? Mas essa questão da organização, de fato, né? E aí eu queria entender de vocês também, na dinâmica da escola de vocês, não sei exatamente se a escola de vocês é turno único, se é parcial. Vocês falaram que no início fizeram uma reunião ali para poder se organizar, né, com a equipe da comissão. Mas vocês, enquanto cabeças dessa comissão, né? Como é que vocês fizeram durante esse período ali para se organizar, para conseguir estar acompanhando as atividades nos 2 turnos? Foi difícil? Como é que foi essa estratégia aí? Fala aí, Melk. Bom, foi, assim, entre aspas, complicado. Porque eu quis me manter ali totalmente disponível para ajudar. Bacana. Então, tiveram alguns momentos em que eu tive que sair de sala de aula, mas assim que eu pude, eu já corri atrás, já pedi a matéria para os meus colegas para não perder. Porque a explicação, ok, mas a explicação e o que está escrito também fica muito complicado e eu acho que eu não posso atrapalhar o meu estudo por essas questões. Então, foi basicamente isso. Está totalmente disponível, mas depois correr atrás do que eu perdi. Perfeito, Melk. Né, o que o Melk falou sobre estar a par das situações, né? Em questão dos estudos, eu tenho a comissão também, eu tive colegas da tarde que participaram da comissão, e aí eu tinha contato com eles. Então, pessoal, teve alguma coisa assim, tal coisa, ou que eu possa ajudar, né? Que eu possa ficar no contraturno.
E aí eu sempre fiquei a par da situação, porque no turno da manhã eu também saía de sala, né? Porque a comissão, né? Nós fomos de sala em sala explicando o que não pode, o que não pode fazer, as datas de cada coisa. E aí eu sempre queria estar a par de tudo, porque eu queria ajudar os alunos, né? E sem atrapalhar a rotina, porque eu ainda tinha que estudar, estava perto da semana de provas e tudo mais. Então, tipo, eu tentei estar a par das situações, pedindo ajuda das outras pessoas também, porque, querendo ou não, eles também pediam minha ajuda para não ficar pesado nem para mim, nem para eles. Então, o pessoal da tarde me mandava mensagem, eu mandava mensagem para outra pessoa da comissão da parte do turno da manhã. E aí não ficava pesado nem para mim, nem para as outras pessoas à volta, e a gente conseguia nos organizar, né, porque, por conta dos estudos, matéria e tudo mais. Quando a gente saía de sala, nossos colegas davam as matérias pra gente. E foi mais ou menos isso. Foi legal porque todo mundo se ajudou. Bacana. E como é que foi a organização de vocês para a eleição? Como é que vocês fizeram? Já você acabou de falar que vocês tinham uma organização de troca de mensagens e tudo. Como é que vocês fizeram para organizar tudo? Ata, cédula, como é que foi isso? Urna, como é que foi né? esse trabalho aí? Urna? Pode falar, desculpa. Vai lá, Melk. Tá bom, obrigado. Como é que foi? A gente já recebeu tudo ali, de bandeja. Sobre a cédula, eu só tive que assinar as cédulas. Foi trabalhoso, mas pelo menos agora eu não posso mais errar minha rúbrica. Sobre as atas, tudo a gente sempre teve muito assim. Ah, não, porque no dia o aluno não vai poder vir. Ah, não, o secretário, o ajudante não vai poder vir. Não, graças a Deus a gente sempre teve ali a disponibilidade. E então, nunca tivemos dificuldade. Ah, não, tem que assinar essa ata, mas ele não veio. Não, a gente conseguiu organizar direitinho. E eu digo que a gente recebeu de bandeja porque já veio meio que tudo organizado. Eu não sei se foi organizado da parte da secretária ou se foi da parte de outrem, mas a gente já conseguiu ter algo muito organizado. Foi assim, muito de última hora, né, que a gente recebeu, mas a gente conseguiu fazer tudo direitinho com a questão da eleição, a questão de reunião com os alunos, reunião da comissão, então foi bem legal, foi fácil. Lá na escola também teve essa questão de ter o prazo ser muito apertado, porque eu acho que foi mais ou menos em fevereiro, né? Aquele feriadão, e aí só ia voltar no mês que vem. E aí, por conta desse feriado, foi tudo muito apertado. E aí a gente teve que se organizar, né? Sobre as cédulas, a gente tinha que cortar os papeizinhos, rubricar, e aí foi todo... Mas todo mundo se ajudou, nós tivemos ajuda de professores também, né? E aí... Nós conseguimos nos organizar para conseguir nos ajudar, né? E conseguir ajudar os alunos que queriam votar e queriam, né? E pelo menos agora eu sei como fazer uma rúbrica, porque eu não sabia. Eu inventei na hora, né? Igual ele falou, não pode mais errar. E eu inventei na hora uma e deu certo. Mas foi isso, foi mais ou menos isso. Treinou quase 1000 vezes ali, né? Foi. Toda hora. Foi. Agora, a eleição em si, né? Vocês já contaram um caos aqui da eleição do candidato lá, enfim, fazendo boca de urna, né? Tiveram que interpelar, mas os demais momentos, né, da eleição em si, essa coisa de pegar em que momento o aluno foi votar, como é que vocês se organizaram, porque é isso, né? O cara está no turno ali estudando, então como é que vocês se organizaram junto com a equipe de direção ali, da secretaria, para viabilizar isso? E comenta um pouquinho também de como que foi essa expectativa por parte do eleitor, né? Assim, o que vocês captaram ali no momento que vocês estavam na mesa, o que os estudantes conversavam com vocês, qual era a expectativa deles, do que essa chapa, né, poderia de fato ajudá-los ali na escola, se eles estavam indo muito com aquela coisa, sabe? Ah, vou cumprir uma obrigação aqui, porque falaram que eu tinha que votar, escolher alguém, ou se não, se tinha esperança nisso, né? Tipo, esse aluno está votando em alguém que ele sabe que ele vai poder contar, que ele vai poder conversar ali na hora do recreio, pedir um apoio, encaminhar um projeto bacana para desenvolver na escola. Conta um pouquinho desse contato com o eleitor, na perspectiva também da eleição e também dos próprios candidatos ali, né? Fala aí, Melk. Bom, como é que foi? A gente participou ali, durante as votações, a gente percebeu o quê? Não teve muito isso, não, estou cumprindo a obrigação. Por quê? Foi outra coisa também muito bem explicada
Deus abençoe a Keila, secretária. Ela explicou tudo direitinho pra gente, a gente conseguiu explicar as coisas direitinho. Foi muito bem Qual é o explicado. nome da secretária? Keila. Beijos, Keila. Obrigado aí por todo o apoio, hein? A gente tem que valorizar quem apoia aí, os nossos profissionais aí que apoiam na ponta para que tudo aconteça bem. Fala aí, Melk. E aí, como é que funcionou? Por quê? A gente já explicou. Então, gente, como é que funciona? Tem a opção de você votar nas chapas, mas tem como você colocar voto em branco. Então, os alunos que estavam interessados em votar numa chapa, para realmente ter a ajuda daquele possível grêmio, eles votaram. E os que não quiseram, eles simplesmente não votaram. Eles iam lá, pegavam um papelzinho, assinavam que tinham participado e colocavam o papel na urna. Mas a gente não teve muito isso, porque por mais que as chapas não tivessem feito um trabalho de divulgação muito elaborado, a gente teve muitos votos nas chapas, assim, muito voto na chapa vinho, na verde, na amarela. Tivemos, entre aspas, considerando a quantidade de alunos, poucos votos nulos. Bacana, hein? Lá também a organização foi mais ou menos isso, né? É porque, como eu falei, foi muito apertado, né, o prazo. E aí, em questão das cédulas, enquanto a gente rubricava, vinham os alunos, aí nós pedíamos para eles assinarem, né? Mas a gente sempre ouve aquilo, vou votar porque é meu amigo, ou porque pediu, ou porque senão vai acontecer alguma coisa. Sempre tem aquilo, né? De questão Voto de... do cabresto. Então, tipo, sempre tem aquele, é porque é meu amigo, eu vou votar, entendeu? Mas teve bastante, eu ouvi, né, as pessoas conversando, porque tiveram propostas muito boas, né, igual eu falei, e também os professores, né, nos ajudaram, a minha coordenadora e o meu professor de português ajudou bastante a gente, explicando para eles, né, porque... Fala aí também o nome da coordenadora e do professor. É Carolina e o professor Guilherme. Carolina, Guilherme, Dari Barroso aí também. Nosso abraçaço por vocês apoiarem esse processo na escola, assim como os demais profissionais aí da nossa rede. Eles ajudaram muito. Tem que honrar, isso aí. Aí, eles sempre estavam explicando, né? Porque o pessoal fica com aquele, porque é meu amigo, eu tenho que votar porque é meu amigo, mas nem sempre é assim. Às vezes o amigo faz uma proposta, tipo assim, igual eu falei, de lasanha no almoço, entendeu? Mas, às vezes, uma pessoa que você nem conhece, que está participando, né, se candidatou, fez uma proposta assim, que é possível para a escola, né, e possível para os alunos também. Então, não foi pesado, né, a gente também foi explicando lá na hora, teve a opção de votar nulo, né, e a gente foi explicando, porque foram 12 chapas, e a gente explicou, não pode votar em mais de uma chapa, porque tiveram várias chapas, então várias propostas, o pessoal ficava naquela indecisão, né? E aí, ou você vota em uma, ou se você votar em várias, seu voto vai ser considerado nulo, claro, né? Não tem como uma pessoa votar 12 vezes. E aí a gente assinava, né? O professor pedia para assinar lá, pra gente ver que realmente já votou e não ter aquele, vou votar lá mais uma vez, né? E aí foi isso. E Bom, a né? campanha? Como é que foi essa campanha? Essa campanha foi agitada? Porque, assim, 8 chapas, 12 chapas, eu imagino que tenha sido uma campanha, né, acirrada ali. As pessoas foram voto a voto. Como é que foi essa campanha? Foi uma festa? Teve torcida? Como é que foi isso? Foi um corre-corre, porque foram duas situações. A chapa vinho, né, a vencedora, a chapa da manhã. A maioria dos alunos conheciam elas, da chapa vinho. Então, foi, não, vota na chapa vinho, porque ela é boa, ela tem essa proposta, tem aquela. E da chapa branca, também outra chapa muito boa, porque era a neta da diretora. Então, o pessoal falava, não, vota na chapa da Larissa, viu aquela proposta lá dela, não sei o que, ela foi lá na sala. E foi uma corrida contra o tempo, porque, tipo, a gente falou hoje, aí tem até depois de amanhã para colocar ali essa chapa, e tem até daqui 3 dias para fazer essa divulgação. Então, foi bem agitado, bem agitado. Foi assim mesmo, foi bem corrido, porque nós pedimos, né, pros integrantes das chapas, né, como ainda estavam montando, a gente deu o aviso no dia, então o pessoal já começou naquela agitação de montar as chapas, a gente deu a dica de
pegar alunos de outras salas, né? Porque sempre pode pedir voto na sua sala, né? Antes da eleição, claro. Aí nós fizemos toda aquela, né? Todos aqueles avisos e calma, desculpa. Nós sempre queríamos, como eu posso falar? Ter essa percepção de como foi mais ou menos, sabe? De ajudar e tudo mais, que foi corrido, né? Nós pedimos para os alunos escrever os nomes deles, né? A função de cada um, né? Presidente, vice, e botar as propostas, porque foi bem corrido. E no dia da campanha das chapas, o pessoal da comissão, a gente resolveu de acompanhar cada chapa para não eles falarem um negócio assim muito, né? Então eu acompanhei uma chapa e outra pessoa da comissão acompanhou outra chapa. Vocês mesmo que pensaram nessa ideia? Foi na hora, porque nós Legal. fizemos de manhã, né? No turno da manhã. Aí a gente falou, vamos nos dividir? Porque a gente pode ajudar as chapas, né? Porque o pessoal fica nervoso, é apresentação, ficar falando lá na frente. E aí a gente falou, vamos dividir, cada um fica com uma chapa, porque, né, subia 4, que eram 4 lá na escola, né? São 4 salas. Não, são 4 salas no segundo andar e são mais 2 no primeiro. Aí subia 4, descia 2, aí a gente se separava. Aí eu fiquei acompanhando só uma chapa, né, que foi a Futuro Brilhante. E aí, tanto é que ela ficou em segundo lugar. Eu dei essa ideia, né, porque como era um negócio corrido, às vezes o pessoal queria fazer uma proposta que a gente achava absurda, né, então, tipo, sempre ajudar, não fala isso, não fica nervoso, tenta, eu sei que fica nervoso, mas tenta parecer o mais calmo possível, então foi aquele corre-corre, mas a gente conseguiu se organizar e conseguiu nos ajudar e ajudar eles. Deu um apoio psicológico para a chapa, né? Não, e tô impressionado, assim, o quanto que vocês, durante o processo, também foram criando soluções ali, pensando com os colegas, né? Reunindo a comissão e cada um aqui com uma solução diferente. Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você já deve ter escutado 1 milhão de vezes pelos profissionais da escola, pelos familiares de vocês. Mas, assim, a gente falou de propostas aqui absurdas, né? Que não fazem sentido dentro de um ambiente escolar. Mas se vocês pudessem destacar 1, 2 ou 3 iniciativas que foram propostas ali, ou pela chapa vencedora, ou até pela chapa derrotada, mas que às vezes essa chapa vencedora vai se apropriar dessa proposta também, que vocês olharam e falaram, poxa, isso aqui é bacana, isso aqui vai ajudar a escola, vai ajudar os alunos, e eu tenho certeza que se a gente conseguir botar isso em prática, a nossa escola melhora, sabe? O que chamou a atenção de vocês ali? Propostas boas, né? Já que a gente já falou aqui de algumas que não tem cabimento. Né? Fala aí, Melk. Olha, eu até poderia falar, só que para tentar me manter o mais imparcial possível, eu não me foquei muito em ouvir as chapas, porque tinham os cartazes, eu tinha os meus colegas que iam lá, queriam votar, eles iam atrás. Então quem acaba que ficou mais assim, sabendo dessas propostas, foi a secretária, porque as chapas que se interessaram mesmo foram logo atrás dela para falar, entendeu? Então, na questão das propostas, né, a gente, antes da chapa vencedora, a gente tinha a gente fez meio que um documento, né, botando o nome da chapa e dos integrantes, né, e aí a gente foi vendo aí as propostas, e tinha a chapa, eu acho que foram 2 chapas, que quase foram eliminadas por conta de algumas propostas, porque como foi corrido, né, mas eles conseguiram mudar na hora e ficaram propostas muito boas. A chapa, né, porque eu prestei bastante atenção nas propostas, a chapa vencedora, ela fez uma proposta muito legal, que é a caixinha de sugestão. Ela fica lá no pátio, né, que fica em cima da mesa, e aí o aluno vai lá, pega um papelzinho, tem uma caneta lá, escreve uma sugestão, né, tipo assim, se puder fazer tal coisa, ou eu gostaria disso, e bota lá dentro, e o Grêmio, né, faz aquela função de ajudar os alunos, e eles vão lá, olham e falam com a diretoria. Também teve uma que eu gostei bastante, que foi a questão do bicicletário, entendeu?
que a nossa escola, ela não é muito grande, né? Mas foi porque os alunos da chapa pensaram muito nas pessoas que vêm a pé. Entendeu? Tem Porque muita gente lá que vai de bicicleta pra escola? não tem gente, porque não tem como ir de bicicleta por conta que não tem espaço para botar a bicicleta lá, Entendi. entendeu? E aí Legal, né? aí porque tipo a gente não tem como, tem uma praça lá do lado da escola, né, que é a praça lá da escola mesmo, mas não tem como deixar lá, né, por conta de roubo ou alguma coisa assim. Tem pessoas, eu vi uma ou duas vezes que foram de bicicleta que botaram em frente o portão da escola, que lá tem uma árvore, e prenderam lá. Mas o pessoal da chapa pensou nisso, do bicicletário, ou em frente à escola, né, assim no muro, porque tem câmeras lá para ver, ou dentro mesmo da escola, para o pessoal que tem bicicleta e pode ir, né, ou às vezes pega emprestado, um dia de calor também, né, e por conta disso eu gostei bastante, mas eu não, foi igual o Melco falou, né, eu não fiquei prestando muita atenção nas propostas assim, porque foram muitas propostas, então não vou lembrar muito, né. Não fiquei com aquela favorita. Fiquei prestando mais atenção, tipo assim, essa aqui é absurda. Essa aqui é maneira, essa aqui... Acho que chama mais atenção. Ficou no controle, eles ficaram no Fiquei, controle da entendeu? situação. Fiquei... Mas essas duas que você falou são bacanas demais, né? As duas propostas que eles fizeram de uma caixa de sugestões. E mostra a garante preocupação, participação, né? Preocupação ali com a necessidade real que o aluno tem, identifica, né, no dia a dia, e uma tentativa ali de responder essa necessidade. Sim, Bacana. a gente fez um levantamento, né, das propostas que chegaram para a gente, das chapas. Foram mais de 950 grêmios eleitos, eu não sei exatamente Isso. quantos, Foi 53. 953 grêmios eleitos. Grêmio, quase todas as escolas que tinham possibilidade de fazer a eleição fizeram, né? Pouquíssimas escolas não fizeram por algum motivo. Então a gente tem muita chapa eleita na cidade, né? E a maioria das propostas que a gente levantou são de atividades artísticas e culturais para as escolas, melhorias estruturais, né, que são essas, por exemplo, do bicicletário, né, e relações sociais e convivências, né, que é um dos temas que eu acho que vem despontando aí, né, nas chapas, de falar sobre a relação entre os estudantes, né, falar sobre... Muitas escolas pensaram, por exemplo, na presença de psicólogos dentro da escola, né, que é uma das questões que a gente tem aí importantes, né, os alunos pedem isso tanto na Câmara Juvenil quanto nas escolas. É engraçado que tem uma coisa que os estudantes têm pensado nisso. Vocês têm percebido isso? Essas questões de atividades culturais, de estrutura da escola, dentro das chapas, mesmo que vocês não lembrem de uma proposta específica? Bom, eu observei sobre a questão das relações entre os alunos, porque é uma guerra que a gente está tentando vencer, né? A guerra do bullying, a guerra do preconceito, porque elas estão querendo conscientizar os alunos de que não tem ninguém melhor que ninguém, entende? Porque é muito assim. Eu acredito que o bullying, ele venha de dois âmbitos, tanto de você se achar melhor que alguém, quanto de insegurança. Então elas estavam tentando conscientizar os alunos sobre isso, porque elas sabem muito bem dos perigos do bullying na vida, principalmente na adolescência, ali na escola, que você sofreu bullying hoje, amanhã você vai para a escola de novo, já pode ser a mesma ladainha. Muitas vezes não conseguimos resolver ali com a direção, com os nossos pais. Então, eu vi bastante disso sobre relação entre os alunos com elas. Bom, lá a chapa vencedora, né, ela está fazendo propostas ainda, né, sobre projetos sociais, né, e dentre outros que foram para os projetos sociais, um podcast com os professores para abordar assuntos assim, sobre preconceito, sobre esse tipo de coisa. O jornal da escola, né, que também, uma proposta de verdade, sobre o jornal, que inclusive eu estou participando, que aborda muitos desses assuntos que acontecem dentro da escola, sobre bullying, sobre preconceito, né, e eu acho muito bom abordar sobre esse assunto, porque acontece em muitas escolas, né? Não é só nas nossas escolas assim. Acontece nem nas escolas, até no mundo. Então, tipo, você preparar uma pessoa para o que está lá fora, para você falar, olha, não é legal você fazer isso porque você
você não é mais nem menos que ela, entendeu? Então, tipo, pra mim, o que a chapa tá abordando tá sendo muito maneiro. Uma horta também, que eles botaram lá, né? Maneiro. Que é a melhoria de uma horta que a gente tem lá na escola. Então, eu achei muito maneiro essa questão dos projetos sociais e do podcast, falando com os professores e com os alunos, né? Sobre essa questão. Agora tem o Zé levantou um ponto importante, né? Quando ele fala ali da convivência. De alguma maneira, vocês trouxeram formas diferentes ali, né? Que as chapas estão tratando disso, né? Vocês encontraram o caminho do podcast, até mesmo com o adulto ali participando dessa mesa, né? Para falar um pouquinho sobre como caminhar, como combater, né? Esse mal, que é o bullying, o cyberbullying. E na escola do Melk ali você tem já uma questão das próprias chapas tentando pensar entre os próprios alunos ali, né? Como é que essas relações elas podem melhorar. E eu queria que vocês se colocassem, né, agora não na condição mais de presidentes ali da comissão, mas como estudantes mesmo da escola, né, que querem o bem da escola, que participam e que têm essa convivência ali com os demais colegas, como que vocês enxergam esse combate, esse enfrentamento ao bullying, ao cyberbullying e outras formas de violência que podem acontecer dentro da escola, as próprias brigas, né, que a gente tanto tenta evitar, tenta, né, resolver as coisas através de outras formas que não batendo no colega, né? Como é que vocês enxergam o papel dos próprios alunos contribuírem nessa mediação? Vocês acham que isso é possível, não é possível? Funciona melhor só quando é um adulto que intervém? Ou vocês pensam ali já em questões dentro da própria escola, ou já tem práticas ali dentro da escola que vocês próprios, né, tentam mediar isso? Como é que vocês fazem nas escolas de vocês e como é que vocês estão enxergando o Grêmio contribuindo para isso? Olha, eu acho muito legal, né? Porque uma visão assim de fora, né? Por conta que geralmente chato, né? Mas geralmente tem aqueles alunos que não gostam de certo professor e vai lá, não vou prestar atenção, então eu acho que quando é um aluno falando, chama mais atenção porque não é um assunto abordado sobre alunos, sabe? É um assunto mais abordado sobre professores. Então, quando a gente aborda fora, tipo assim, da conversa dos professores, eu acho mais interessante porque é uma conversa entre a gente. Então, a gente se entende sendo adolescente, sabe? Adolescente, crianças. Então, tipo, falando isso como se eu fosse super velho, né? Então, tipo, eu acho muito legal porque é um assunto que não é só da escola, né? Ocorre no mundo inteiro. Várias notícias de mortes e tudo mais. Então, abordar esse assunto enquanto ainda não virou aquela avalanche, né? É muito bom porque conscientiza o aluno, os alunos, né, no geral, de que é um assunto importante de ser conversado. Então, tipo, eu tive, lá na escola nós temos aula de círculos de leitura, né? E a professora abordou esse assunto e fez uma folha, né, com vários tipos de preconceito, foi explicando cada um. E aí foi explicando porquê disso, o porquê disso acontecer, porquê de não fazer isso, entendeu? Porque sempre tem aquele pensamento, igual o Melco falou, sobre ou eu sou melhor que você, ou a questão de insegurança, entendeu? Então, tipo, o pessoal acha que o bullying é uma coisa normal, né? De acontecer, mas não deveria ser normal. Então, é sempre bom conscientizar as pessoas disso e abordar esse assunto enquanto a gente ainda tem a cabeça mais fresca, né, para conseguir pensar nisso. Bom, o que eu acho se assemelha ao que o Nathan falou. Os adultos, eu gosto dessa preocupação de pessoas como vocês dois, como diretores, professores, com o bullying. Mas tem a questão de que o adolescente sabe o que se passa na mente do adolescente. Porque, puxando para uma questão mais séria, o professor, ele não vai saber o que está passando na cabeça do aluno para fazer ele se matar por causa de bullying. O professor não sabe o que está passando na cabeça do aluno enquanto ali acontece. Por quê? É uma questão, gente, que é muito triste, sabe? Aquele sentimento é muito triste. Eu vou contar da minha experiência, mas comigo é mais ou menos. Acontece a situação na escola e você não pode contar para os seus pais. Por quê? Você vai contar, aí seus pais vão lá resolver,
Aí, a pessoa que ela faz bullying, ela normalmente não tem a cabeça centrada. Então, ela vai lá e ela continua. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de entrar na cabeça desses alunos que fazem o bullying e, ao mesmo tempo, ajudar os alunos que sofrem a se defender. Por quê? Não é certo eu que sofro bullying ter que mudar o meu jeito por causa do aluno que comete, que pratica o bullying. Então é muito importante os alunos agirem para acabar com isso. Porque o que eu sempre ouvi foi: o palhaço só faz o show se tiver plateia. Então, o que eu acho? Vamos parar de dar plateia. Porque vocês observam, o Natan deve observar, que é o quê? Começa ali o aluno fazendo bullying e sempre tem o grupinho atrás dele, os trapalhões indo, falando, repetindo, falando coisas até piores. Mas e se a gente, assim, parasse de dar palco para essas pessoas? Por quê? A gente tem que entender que nessa sociedade que a gente vive, sociedade eu digo no mundo, tem pessoas diferentes. Então não faz sentido, não entra na minha cabeça eu me achar melhor que você porque você tem uma coisa que você não tem uma coisa que eu tenho, porque você é negro, eu sou branco, porque você é hétero, eu sou gay, enfim. Não tem, isso não entra na minha cabeça, uma pessoa normal achar que tá tudo bem, esse tipo de atitude, porque isso estraga a vida de um aluno e é como eu já ouvi. Os problemas causados psicologicamente na adolescência demoram anos para se resolver, anos. Por exemplo, muitos alunos têm dificuldade de fala, porque vão lá falar com os alunos e aí cochicho daqui, risadinha dali, e aí cresce e vira um adulto que não consegue resolver os problemas, vira um adulto que não sabe dizer não. Às vezes ele tá ali passando por uma pressão muito grande, mas ele não consegue dizer não. Alguém que tem tudo, a faca e tem a manteiga na mão para poder falar com as pessoas sobre o assunto que ele sabe direitinho, ele estudou, ele sabe tudo sobre aquilo, mas ele não sabe falar. Ele não conseguiu treinar essa comunicação. Por quê? Falar com família, a gente fala assim, naturalmente, com os amigos também, mas graças ao bullying, ele não tem na escola, o local onde devia ser desenvolvido isso, o desenvolvimento de aprender a falar com pessoas que não são do seu convívio, que não têm os mesmos interesses que você. Então, o bullying ele tem que ser erradicado porque é uma cicatriz que demora muito para se curar. Eu sei porque eu já sofri bullying. Em certas situações eu escuto coisas que eu não queria ouvir e eu sinto, ok, mas eu deixo para lá. Mas e os alunos que não deixam? Entende? É o que você falou, você Aula, falou hein? dois pontos importantes, pontos muito importantes, inclusive, que a gente trabalha nos nossos... A gente faz formação para professores, né? É. E um dos temas é exatamente esse. E você pegou em 3 pontos importantes. O bullying, ele tem a vítima, tem o agressor e tem a plateia. E é um problema entre pares, né? Esses são elementos importantes. E como vocês acham que o Grêmio pode atuar nisso? Bom, o que eu fiz quando eu me elegi, quando eu fui eleito? Eu tentei não me demonstrar para os alunos como uma figura de autoridade, e sim como um amigo, alguém para conversar. A gente teve uma coisa parecida com a que o Natan falou sobre a caixinha de perguntas. A gente teve o Instagram da Chapa e ali a gente falou com os alunos na escola, a gente passou o Instagram para eles e falou que todo dia seria postada uma caixinha de perguntas para os alunos falarem com a gente, propostas para eles entenderem que não estão sozinhos e falarem sobre situações de bullying, sobre situações de opressão, de preconceito, tanto de aluno com aluno, quanto de professor com aluno. Porque tem muito disso, né? O professor que ele tem ali aquela opressão com um certo aluno, que você chega ali na sala de aula, você passa um dia, você já percebe que a implicância daquele professor é apenas com aquele aluno. Então, a gente deixava bem aberto
para que os alunos pudessem falar conosco. Aí a gente falava, se vocês não quiserem divulgar quem vocês são, a gente não vai divulgar. Isso vai ser lido por mim e pela vice-presidente. Então, se a gente tiver que falar com a diretoria, a gente vai lá pensar em uma maneira de passar o que você falou, sem falar quem você é. Por quê? Sobre o que eu falei de não poder contar para os pais. O problema de não poder contar para os pais é justamente isso. O aluno que comete o crime do bullying sabe quem é que denunciou. Então ele vai lá, às escondidas, e faz coisas piores. Então, a gente foi bem nisso, de mostrar para os alunos que não é simplesmente mais uma direção, só que formada por alunos, e sim que são outros colegas e que são amigos deles. É, bastante isso, porque às vezes falar com os pais é bom você desabafar com seus pais, né? Mas às vezes não resolve, às vezes piora. E uma coisa que a professora, né, que eu falei, a dona Rosane, maravilhosa, que ela comentou sobre esse assunto de preconceito e bullying. Ela falou que o bullying começa com uma brincadeirinha e só vai piorando, né? E quando essa brincadeirinha começar e você não gostar, você tem que falar não. Mas às vezes esse não resolve porque a pessoa extrapola o limite, né? Então, tipo, alguém me chamou de tal coisa, eu não concordei e falei, para. Às vezes a pessoa não para, continua e até piora, né? Então, tipo, eu acho muito importante, né, o senhor falou sobre a questão das chapas abordarem, né, sobre esse assunto, porque igual o Maicon falou sobre nós também, nós não somos uma figura de autoridade, né, as chapas, né, no caso, não são uma figura de autoridade. Nós somos adolescentes igual a eles. Então, tipo, nós podemos nos abrir com eles, entendeu? Falar o que tá acontecendo, perguntar se eles podem abordar esse assunto dentro de sala, né? Falar com algum professor que aborde esse assunto. Então, tipo, é sempre bom conversar com alguém que te entende, porque a adolescência, todo mundo já passou por pela adolescência e eu tô passando agora, né? Então, tipo, são várias coisas que passam pela nossa cabeça e que a gente se entende por passar por isso, entendeu? Então, tipo, não falam que os professores não saibam como é que seja isso, só que como vocês já foram adolescentes, vocês entendem, só que vocês não estão passando por aquele momento, sabe? Então, é muito bom a gente abordar com nós mesmos, assim, esse assunto, porque nós vamos saber explicar melhor porque é a gente que está sentindo. Então, tipo, eu chego com a presidente, né, do Grêmio lá da escola e falo sobre tal coisa e pergunto se ela pode falar, né, com um professor que aborda sobre esse assunto, com um professor que pode falar sobre esse assunto. E é sempre bom porque, igual eu falei, é antes que vire uma avalanche, entendeu? Porque começa com aquela bolinha de neve, vai, vira uma avalanche e só piora a situação. Então, eu acho muito maneiro os alunos em si conversarem com eles mesmos. Conversar com os professores também é muito bom. Bom, nem todos têm essa abertura, né, com os professores, tipo assim, falar o que está sentindo. Eu já tive com o professor Guilherme, né, igual eu tinha citado ele. Só que, às vezes, nem todo mundo tem essa oportunidade de conversar com os professores, entendeu? Tipo assim, de ter aquela intimidade de falar com o professor que está passando em casa ou que não está, que está passando na escola. Então, é bom você conversar com os seus colegas e principalmente com quem pode te ajudar, entendeu? A parar de passar aquilo, de ajudar, porque a pessoa que faz bullying, que comete o bullying, né, que comete esse crime, ela também precisa de ajuda porque ela também tem questão psicológica, porque claramente dá pra ver que a pessoa que comete o bullying é nada mais que uma pessoa com insegurança. Então, ela desconta todas as inseguranças dela em você. Então, tipo, ajudar aquela pessoa é mais difícil do que ajudar, né, quem passou pelo bullying. Porque tem pessoas que, igual o Melco falou, que não ligam. Então, tipo, me chamou de tal coisa. Tá, não sou isso, então passa. Mas tem gente que não, tem gente que leva, porque cada um é cada um. Então, tipo, é bom os alunos em si conversarem com eles mesmos e a chapa, o Grêmio, abordar esse assunto. Ó, tivemos aula com vocês aqui, hein? Parabéns, vocês arrebentaram. A gente tá caminhando pro final. Queria ficar aqui mais 2 horas, só que senão o programa vai ficar muito extenso, vai ficar complicado de assistir, mas a gente já deixa aqui o convite
para um próximo Papo de Grêmio aqui, para a gente estar com vocês retornando no futuro próximo. E queria também, primeiro pedir para vocês, vou dar um minutinho aqui para vocês se despedirem também, fazer um merchan, aí é a hora de, entendeu? Falar de novo da secretária, do coordenador, do professor, fazer um merchan lá da escola de vocês também. Agradecer muito a nossa comunidade escolar, as nossas escolas aqui representadas, que estão representando todas as unidades escolares da rede, pelo apoio, pela parceria, por investir nesses adolescentes que estão fazendo a diferença, que querem melhorar cada vez mais o ambiente escolar. E, Zé, acho que a gente teve aqui pistas importantíssimas, né, de como a gente consegue avançar juntos. Ouvindo o adolescente, construindo junto os caminhos que são importantes para que a gente tenha uma educação e uma escola cada vez mais segura, uma escola com relações harmoniosas, uma escola com as relações fundadas no diálogo. A gente falou muito aqui de conversa, né, de trocar ideia, de ter adultos ali que tem essa coisa da escuta também, que podem apoiar. Então, com certeza aqui ficam lições muito importantes. Quero agradecer cada escola que aposta nesse trabalho, que tem contribuído para fazer a diferença na rede. Então, começando pelo Melk, um minutinho aí para você se despedir, fazer um merchan também, agradecer quem você tem que agradecer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente agradecer a companhia da direção, da coordenação e da secretaria lá da escola, que me ajudaram muito, me acolheram ali, para eu poder ajudar elas também no que eu pudesse. Agradecer a Dona Eliane, Dona Débora, Tia Sara e Keila, que estão desde que eu entrei ali, e a Madalena também, desde que eu entrei ali, me ajudando muito, me introduzindo ali na escola, me deram a oportunidade de estar aqui ajudando, e agradecer porque elas entregaram tudo de bandeja. A gente não teve que fazer muita coisa porque elas já captaram tudo e explicaram tudo direitinho pra gente. Então, meu agradecimento vai a todo mundo que me ajudou a estar aqui hoje. Perfeito, obrigado, Melk. Eu também gostaria de agradecer por estar aqui, né? E agradecer a todos os professores, porque eles sempre... Pra mim, vou só um pouquinho puxar saco agora, mas não é mentira não, tá, gente? Todos os professores sempre me ajudaram, porque eu brinco com os professores, sabe? Mas, obviamente, respeitando. Então, eu gostaria de agradecer a todos os professores, a direção, a minha diretora que está comigo aqui hoje, né? Que me escolheu para eu estar aqui, né? E eu gostaria de agradecer porque é uma oportunidade incrível, né? Primeira vez que isso está acontecendo também. E é isso, gente. Obrigado, Natan. Parabéns aí. Zé, Fazer minha propaganda aqui. faz o merchan aí. Então, a gente, para os grêmios, principalmente, a gente faz um apoio institucional, né, para que os professores das escolas, a direção da escola, possa contribuir também com os estudantes, né? A gente produz esse jornalzinho aqui, que é um jornal que sai a cada 3 meses, né? Então, a gente tem 4 edições por ano, né? Essa é a primeira edição que está saindo agora fresquinha. Saiu do né? forno Amanhã vai agora, estar... Saiu do forno agora, vai estar amanhã na plataforma Grêmio. A plataforma Grêmio é um espaço, um repositório, onde tem vários documentos de apoio aos grêmios estudantis, né? Entre eles os jornais. Nesse jornal aqui a gente vai falar sobre a eleição do Grêmio, sobre as comissões eleitorais, sobre as propostas que os grêmios fizeram na rede, até para a gente ter uma noção, né? As chapas que foram eleitas, né? Para a gente contar um pouco dessa história, né? Para as redes, estimular as escolas que façam os seus próprios jornais, como vocês falaram aqui hoje, né? Cada escola tem o seu próprio jornalzinho que divulga suas propostas, e a gente tem a figura do professor facilitador, que é um profissional, na verdade, profissional facilitador na escola. Pode ser um professor, agente educador, merendeiro, aquela pessoa que o adolescente já sabe, né? De confiança também, de né? confiança, né? O Natan confiança. já falou sobre isso. Tem sempre aquele profissional, aquele adulto da escola em que vocês confiam, né? Inclusive nesses momentos, que vocês possam contar com ele para dar esse apoio para que a gestão dos grêmios estudantis seja uma gestão muito boa durante essa próxima gestão agora que começa esse mês. Zé, satisfação enorme dividir essa mesa contigo, com o Melk, com o Natan e principalmente também com o público que está nos acompanhando, que vão desfrutar muito aí das lições que nós tivemos aqui, de aprender com todo esse processo, desde dos primeiros momentos ali de formação das comissões, aprendizado desse processo de eleição do Grêmio, até a gente dar posse na unidade escolar a cada chapa eleita, né? Então, agradecer
parceria de vocês, agradecer o acompanhamento. E o que eu quero pedir a vocês é o seguinte: esse programa, ele precisa chegar a todos os alunos responsáveis e profissionais da rede. Então, a gente conta muito com vocês aí para curtir esse episódio, compartilhar com todo mundo, espalhar para geral, porque coisa boa tem que ser compartilhada. Muito obrigado. Viva a nossa rede SMA Carioca, viva a educação da nossa cidade.